Estamos de volta, portanto, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão com a leitura da ata de sessão anterior. Ata da 30ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de agosto de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Subprocurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não há nenhuma observação. A ata eu considero aprovada e eu informo com regozijo para nós a presença dos estudantes das seguintes instituições de ensino: Fundação Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre, Faculdade Cenecista de Joinville, de Santa Catarina, Colégio Anglo-Brasileiro de Salvador, na Bahia, e Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Espero que a sessão seja proveitosa para todos os senhores. Vamos iniciar, como de regra, pelos processos com sustentação oral. O tema que vai ser debatido é o tema 232 da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho. Como ocorre, a repercussão geral suspende os processos até que a tese seja definida. Nós temos 325 processos sobrestados. O recurso ordinário é 8248040. Eu vou, então, chamar a tribuna para se manifestar na ordem da inscrição. Então, eu chamo o recurso ordinário 828-040, da procedência do Distrito Federal. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Falará, em primeiro lugar, pela parte recorrente, pelo tempo de 15 minutos regimentais, doutor José Alberto Couto Maciel, que já pode assumir a tribuna, antes, assim, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, concedo a palavra à Sua Excelência, o relator, doutor... Concedo a palavra à Sua Excelência, o relator ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Ministra Carmen, ministra Rosa, ministro, doutora Raquel. Aqui, presidente, recurso extraordinário envolvendo a discussão sobre a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho. O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade civil objetiva do empregador, nos termos do Código Civil, por acidentes de trabalho com base na teoria do risco. A parte alega ofensa aos artigos 5º, inciso 2, 10, 27 e artigo 7º, 37 e artigo 7º, 28 da Constituição, afirmando que foram deferidas indenizações por danos materiais e moral nos autos, inexistindo a condição legal para tal, pois não agiu a recorrente em conduta dolosa ou culposa para a provocação da moléstia da parte recorrida, e não ocorrendo, portanto, ofensa à dignidade da pessoa humana e não havendo nexo de causalidade entre o assalto a carro forte. O caso concreto se trata de um roubo a carro forte. Após o tiroteio, ocorreu o tiroteio e um dos seguranças, um dos servidores da empresa de carro forte teve, em virtude do tiroteio, teve sequelas psíquicas. Não foi atingido, mas teve sequelas psíquicas. A recorrida, em contra-razões, o recorrente alega que o artigo 7º caput da Constituição permite a extensão para determinadas hipóteses da responsabilidade civil subjetiva para objetiva. O tribunal, como Vossa Excelência já adiantou, reconheceu a repercussão geral, é o tema 932,
que discute, abre aspas, possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho. É o relatório. Feito o relatório, então, eu passo a palavra ao doutor José Alberto Couto Maciel para a sua sustentação. Senhor presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Roda Weber, senhores ministros, senhora procuradora-geral. É interessante, senhor presidente, que o tema 932 expressa o seguinte: indenização por acidente do trabalho, responsabilidade objetiva do empregador, aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Eu creio que talvez tenha que haver um reparo nesse tema, porque a responsabilidade objetiva na Justiça do Trabalho já existe e decorre do próprio artigo 7º, 28 da Constituição. Diz o artigo 7º, 28, seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado quando ocorrer em dolo ou culpa. Vejam, Vossas Excelências, que o legislador, o constituinte, ele foi muito claro nesse sentido, quando ele concede o risco objetivo e subjetivo no mesmo item. Porque o seguro contra acidente do trabalho é o risco objetivo da empresa, porque quem paga o seguro é a empresa através da Previdência Social. Então, o empregado, o trabalhador, ele tem todo o sistema de saúde, toda a cobertura com relação a doenças, dentro do risco objetivo, independentemente do acidente de trabalho ser de uma empresa ou de outra, ou como ser. Enquanto que, havendo risco subjetivo, tem mais a indenização por dano moral, material ou existencial. De forma que eu acredito, senhor presidente, que já existe o dano objetivo na Justiça do Trabalho. E vem esse artigo 7º, 28, dentro dos direitos sociais do trabalhador. Portanto, é uma matéria, é um artigo que regulamenta constitucionalmente o direito do trabalho. É interessante verificar que o que a Justiça do Trabalho trouxe agora foi a inserção do artigo 229, parágrafo único do Código Civil, para trazer novamente um outro risco objetivo, um bis in idem, no caso, para o empregador com relação à não existência do dano subjetivo. E, senhor presidente, eu lembro que fiz parte da comissão da CLT, quando o ministro Susequim, de presidente, dizia com muita propriedade que a proteção demasiada desprotege. Ele dava até o exemplo da mulher, dizia, não vamos protegê-la demais, porque senão ninguém contrata. E, na verdade, o que acontece com relação a essa proteção é que o risco objetivo passa a ser trazido pela Justiça do Trabalho após anos e anos entendendo que só se aplicava o artigo 7º. Nesses últimos anos que a Justiça do Trabalho teve uma caracterização muito forte em defesa do trabalhador, o que decorreu até a Lei 13.467, é que se passou a inovar com a jurisprudência no sentido de que também se aplicava o artigo 229, parágrafo único da Constituição, do Código Civil. Acredito, senhor presidente, que não deve ser aplicado, e até não deve ser aplicado porque, pelo artigo 8º da Consolidação da Lei do Trabalho, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, que aplicarão normas de direito. E, de acordo com o parágrafo 1º, diz esse artigo,
o direito comum será fonte subsidiária da Justiça do Trabalho. Ora, não há omissão. Há um artigo constitucional trabalhista dizendo que o empregador responde por dano subjetivo em decorrência de dolo ou culpa. De maneira que essa interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho, me parece que cai muito no que diz o ministro Barroso, em trabalho já citado, que as normas constitucionais, passa a Justiça do Trabalho a entender, deve ser interpretada à luz da norma legal. E não que a norma legal seja interpretada de acordo com a norma constitucional. De maneira que interpretar o artigo 7º, 28, no sentido de que é necessário colocar mais ainda o risco objetivo, é trazer uma possibilidade de alteração legal para milhares de empresas no país. Vejam só, exemplificando, que essa garantia vai atingir trabalhadores em minas de subsolo, vigilantes, motociclistas, motoristas, bancos, lesão por esforço repetitivo nos bancos, telecomunicações, e toda uma pléiade de empresas, senhor presidente, em que não há nenhuma possibilidade legal de se transformar a lei civil em trabalhista quando já há, no próprio direito do trabalho, na própria Constituição, matéria trabalhista a respeito. Acredito que, mais do que isso, a nova Lei 13.467 afirma que não há risco objetivo na defesa do acidente de trabalho e diz aqui no artigo 223G, ao apreciar o pedido, o juiz considerará 7, o grau de dolo ou culpa, de maneira que nem na nova lei se colocou ou se quis colocar, porque já existe esse risco objetivo pago através da Previdência Social, que é repassada para o trabalhador, mas descontado do empregador. De maneira que, senhores ministros, o empregado já recebe a indenização previdenciária. O empregado tem regulamentada em norma trabalhista constitucional a indenização. O empregado tem direito à periculosidade quando trabalha em empresa de risco. E, finalmente, senhor presidente, a legislação trabalhista não é omissa sobre a matéria. Por essas razões é que se pede o provimento do recurso. Eu chamo agora a tribuna, que falará pelo recorrido, doutor Marcos da Costa Santos. Pelo doutor José Belga Assis Trade. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, na sua pessoa, ministro, eu quero cumprimentar os membros do Poder Judiciário brasileiro, saudar, na realidade, em especial os membros da Justiça Especializada do Trabalho. Excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, na pessoa de quem cumprimento e saúdo os demais ministros que compõem esse colegiado, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, meus cumprimentos, minhas homenagens, cumprimento os advogados presentes, na pessoa dos doutores Fábio Martins Nery Brandão e Washington Luiz Lima Vieira. Saúdo também o doutor José Maciel, que fez a sustentação em nome da recorrente, os demais advogados que falarão em nome dos amicus curiae. Saúdo as demais pessoas presentes e os servidores do Poder Judiciário. Eu quero deixar registrado, ministro, que eu não esperava que essa causa tomasse essa dimensão que tomou de uma causa coletiva. Ajuizamos essa ação em 2010 na Justiça do Trabalho de Campo Grande, acompanhamos o processo desde o início, fizemos a petição inicial, atendemos os 3 trabalhadores acidentados no nosso escritório,
percorremos as 3 instâncias da Justiça do Trabalho que reconheceram o direito desse trabalhador, que reconheceram a responsabilidade objetiva, de maneira que eu registro aqui a minha gratidão aos deuses do destino por me colocar hoje na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal. Preliminarmente, senhores ministros, embora a questão de fundo seja da maior relevância, mas estou aqui me desincumbindo do encargo e do ônus que recai sobre o recorrido, que é o dever de fiscalizar o recurso e os requisitos de admissibilidade do recurso da parte contrária. E, embora essa questão tenha sido colocada com uma roupagem diversa no âmbito das contrarrazões, ministro Fachin, alegamos que o recurso não seria admissível porque, na realidade, a ofensa à Constituição, se houvesse, no caso concreto, essa ofensa seria reflexa, mas analisando metodicamente o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, nós observamos que falta ao recurso extraordinário o requisito indispensável do pré-questionamento. O que ocorre? A sentença julgou procedente o pedido e não fez a análise da conformidade constitucional do artigo 927, parágrafo único do Código Civil com a Constituição. Limitou-se a dizer que a responsabilidade era objetiva porque o artigo 927, parágrafo único do Código Civil assim dispunha. E assim dispõe. O Tribunal Regional do Trabalho, no exame do recurso ordinário da reclamada, também enveredou nesse sentido, não fez a análise da conformidade constitucional do dispositivo do Código Civil com o artigo 7º da Constituição Federal. Embora tenha mencionado como mera referência um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, e na ementa desse acórdão do Tribunal Superior do Trabalho fez-se menção à constitucionalidade do artigo 927 do Código Civil. Mas, interposto o recurso de revista pela reclamada, ora recorrente, o Tribunal Regional, no exame da admissibilidade, negou o seguimento ao recurso de revista. Foi interposto na sequência um agravo de instrumento e esse agravo foi negado por razões outras, por razões processuais, foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não fez, em absoluto, não fez a análise da conformidade constitucional do artigo 927, parágrafo único, com o artigo 7º da Constituição. É claro, a questão é da maior relevância, a questão de fundo é da maior relevância, inúmeras pessoas, centenas de pessoas aguardam o pronunciamento dessa Corte acerca do alcance da responsabilidade no âmbito das relações de trabalho, mas, na nossa concepção, há o óbice intransponível do cabimento do recurso extraordinário por falta de pré-questionamento e por incidência da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre Maia, Vossa Excelência vai enfrentar no curso do voto todas essas questões. Então, Vossa Senhoria pode prosseguir, doutor. No que diz respeito à questão de fundo, senhores ministros, o que está em discussão aqui é se o artigo 7º da Constituição Federal teria atuado de forma a limitar os direitos dos trabalhadores ao estabelecer, aspas, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 28º, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O que acontece? O que ocorre nesse caso dos autos? Está claro pelo dispositivo constitucional que o legislador constituinte quis garantir aos trabalhadores não só o direito ao recebimento do seguro contra acidente de trabalho, como também a indenização, quando houver nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo empregado. Em hipótese alguma, até porque o artigo 7º, o caput do artigo 7º, veio a consagrar o princípio segundo o qual a legislação ordinária
ou outros diplomas normativos poderiam, e como de fato estão fazendo, poderiam ampliar os direitos estabelecidos exemplificativamente ali no artigo 7º. Então, data máxima vênia, e discordando do colega que antecedeu na tribuna, o seguro contra acidente de trabalho não contempla qualquer tipo de indenização a cargo do empregador. E não contempla por quê? Porque, vejam, Vossas Excelências, o paradoxo. Vamos imaginar aqui o caso de Brumadinho, que eu menciono aqui, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, sem qualquer intenção de fazer demagogia, mas porque se trata de um acidente de grandes dimensões e que ainda está na memória de todos nós. Vamos imaginar, então, que uma gama de trabalhadores naquele dia do acidente estivessem trabalhando e outra gama de trabalhadores, por qualquer razão, não estivesse no trabalho, estivesse, por exemplo, usufruindo de folga ou de licença. A interpretação que a recorrente quer atribuir a uma situação dessa é a de que aqueles que estavam trabalhando teriam que provar em juízo, nas ações individuais que movessem contra a empregadora, teriam que provar a culpa da empregadora, só porque eles estavam trabalhando. E aquelas pessoas, embora funcionárias da empresa, mas que não estivessem no exercício do trabalho naquele momento, e embora também fossem seguradas da Previdência Social, e aquelas pessoas estariam dispensadas de fazer em juízo a prova da culpa. Eu quero dizer, senhores ministros, que o empregador, a teor do artigo 2º da CLT, é quem deve assumir os riscos da atividade econômica. A relação de trabalho está estruturada em cima desse princípio. É o empregador quem deve assumir os riscos da atividade econômica. Se assim é, e se o empregador, ciente dos riscos, explora economicamente o risco, não é correto, não é constitucional, não é justo, não é digno, não é humano e não é ético que esse trabalhador, em sendo acidentado o empregado, não sofra nenhuma consequência. E o empregado pague com o seu próprio corpo as consequências de um risco que deve ser, por força de lei, do empresário. De maneira, senhores ministros, que eu quero aqui louvar o parecer judicioso da Procuradoria-Geral da República. Eu quero lembrar também que a ministra Rosa Weber, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu um voto magnífico, tratando a fundo da questão debatida no presente recurso. Eu quero dizer também que a constitucionalidade do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, vem sendo aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário há mais de uma década, principalmente a partir da vigência do Código Civil de 2002. O Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil, num caso envolvendo a empresa recorrente, em que uma terceira pessoa veio a ser atingida durante uma tentativa de assalto, reconheceu a responsabilidade objetiva porque essa empresa desempenhava e desempenha atividade de risco. De maneira que reconhecer a responsabilidade objetiva para terceiras pessoas e não reconhecer a responsabilidade objetiva para os empregados, numa relação que, eu repito, está estruturada em cima do princípio segundo o qual é o empresário quem assume os riscos da atividade econômica, não é justo,
não é constitucional que as relações de trabalho fiquem ao desabrigo dessa modalidade de responsabilidade. Não é correto, portanto, querer insinuar que essa interpretação que vem sendo feita pelo Tribunal Superior do Trabalho é fruto de um entendimento ou de uma ideologia. Não é. Não é, porque o Superior Tribunal de Justiça, desde 2000, e depois, mais recentemente, em 2006, através de um magnífico julgado da ministra Nancy Andrighi, já decidindo sobre as relações de trabalho, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa que desempenha atividade de risco. Os riscos serão analisados caso a caso. Não há que se fazer qualquer argumento terrorista no sentido de que toda e qualquer relação de trabalho será alcançada por esse dispositivo do Código Civil. Não é assim. Apenas as atividades de risco acentuado, conforme está exposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, serão alcançadas pela responsabilidade objetiva. De maneira, senhor ministro Luiz Fux, concluindo, eu gostaria de requerer que essa Corte não faça se confirmar a previsão do camponês, que dizia que a lei, e aqui eu digo, a lei maior, é como a serpente que só pica os pés descalços. Eu peço a vossas excelências que protejam os pés descalços dos trabalhadores deste país. Eu agora convido para assumir a tribuna e o tempo é dobrado e dividido por 3. Então, são 10 minutos para cada amiticúria. Então, falará pelo amicus curiae JSL SA, doutor Estevão Malleia, 10 minutos. Depois falará pela Confederação Nacional da Indústria, doutora Fernanda Mendes Barbosa, e pela ordem de inscrição, por último, falará pela Confederação Nacional dos Transportes, doutor Sérgio Antônio Ferreira Vitor. Foi isso mesmo que se combinou? Então, com a palavra, doutor Estevão Malleia. Senhor presidente, as minhas primeiras palavras são para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar as excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, a doutora Procuradora-Geral da República, e dizer que a controvérsia já foi bem situada, seja por Sua Excelência, o eminente relator, seja pelos colegas que me antecederam. Não preciso insistir no ponto. Eu quero dizer que a questão chega a esse colendo Supremo Tribunal Federal porque a jurisprudência tem estendido demasiadamente o conceito de atividade de risco. É esse o ponto central em discussão. Eu não vou cansá-los com a citação de muitos precedentes. A minha principal preocupação hoje é ser breve, mas eu não deixarei de mencionar alguns casos para ilustrar esse meu argumento. Egrégio Tribunal da 14ª Região considerou ser de risco e, portanto, aplicou a responsabilidade objetiva à picada de aranha sofrida por um vigilante de uma propriedade rural. O colendo Tribunal Superior do Trabalho, por sua 7ª turma, considerou de risco e, portanto, aplicou a responsabilidade objetiva ao caso de um trabalhador que sofreu um acidente, um jockey que sofreu um acidente com o seu cavalo. E diz o venerando acórdão, e agora a transcrição é literal, senhor presidente, correto referido posicionamento, pois que quem lida com animais está submetido a uma probabilidade muito maior de sofrer danos cuja causa está na própria imprevisibilidade do comportamento. Ainda do colendo Tribunal Superior do Trabalho, senhor presidente, há um acórdão da Egrégio, primeira turma, que afirma a mesma responsabilidade objetiva de um jogador de futebol. Já o Egrégio Tribunal de São Paulo afirma a responsabilidade objetiva de uma empregada doméstica que foi mordida por um cão. E
o egrégio tribunal da 11ª Região afirma responsabilidade objetiva em favor de um auxiliar de cozinha que desenvolveu hérnia de disco, embora o mesmo venerando acórdão, diga que a patologia é degenerativa. Mas, senhor presidente, eu creio que o ponto culminante foi atingido por um venerando acórdão do Tribunal da 4ª Região, que diz textualmente, eu vou pedir licença e um pouquinho de paciência para a leitura dessa passagem. Acidente de trânsito, responsabilidade objetiva. A prestação de serviço que demanda o deslocamento em ruas e estradas com veículo motorizado, ainda que apenas como parte da atividade, implica risco diferenciado. Consequência, responsabilidade objetiva. Diante desses acordos, senhor presidente, eminentes julgadores, eu me pergunto, quem é que, em primeiro lugar, não se desloca em algum momento da sua atividade com um veículo motorizado? Ou seja, no fundo, toda e qualquer atividade seria de risco. Mas eu vou além. Quando é que não pode, em nenhuma hipótese, ocorrer um acidente? Nesse contexto da mera possibilidade de um acidente, toda e qualquer atividade será de risco. E não é esse o sentido do 927, parágrafo único do Código Civil. Não há, rigorosamente, local seguro. Eu, senhor presidente, muito rapidamente evoco, porque agora são 51 anos, do acidente que afastou Salazar do poder em Portugal. Deu-se no Forte de Santo Antônio da Barra, cercado por seguranças, na sala de estar, quando foi se sentar numa cadeira de lona que a sua prestimosa assistente havia deslocado para o lado. Caiu, bateu a nuca, poucos dias depois estava afastado do Conselho de Ministros e depois do exercício das suas funções. Ou seja, na sala de estar do Forte de Santo Antônio da Barra. Ou seja, isso mostra, senhor presidente, que em todo e qualquer lugar há a possibilidade de ocorrência de um evento. Mas o ponto central é que essa mera percepção subjetiva que está subjacente a esses acórdãos, achar que a picada de aranha é risco, achar que o deslocamento de veículo é risco, achar que a mordida do cão é risco, essa percepção subjetiva não basta e não é suficiente. Muitas são as pessoas que têm medo de voar de avião. Eu, numa pesquisa feita hoje de manhã, e isso me tranquilizou bastante, porque eu volto para São Paulo hoje à tarde de avião, eu apurei que uma morte para cada 345 mil voos. Portanto, afirmar que é uma atividade de risco é uma percepção exclusivamente subjetiva, objetivamente não há risco. E eu pergunto, qual é o elemento que prova que picada de aranha na floresta ocorre com uma tal incidência que justifica a qualificação como atividade de risco? E o mesmo vale para o transporte, para o deslocamento. Há dados estatísticos que mostram isso? Não há. E o que se vê, senhor presidente, é que há uma potencialização da responsabilidade objetiva. O meu ilustre colega, que me antecedeu e que com tanto brilhantismo sustentou a causa dos trabalhadores, mencionou o conceito de empregador do artigo 2º da CLT, aquele que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ora, se esse risco fosse o risco do parágrafo único do 927, todo e qualquer empregador responderia sempre objetivamente, porque está na própria definição legal de empregador. Na verdade, não é esse o conceito de risco, e adotar esse conceito tem implicações terríveis, porque a jurisprudência, e volto a ela porque é muito importante, entende que nem mesmo a prova da absoluta e completa ausência de culpa elide a responsabilidade. Menciono, senhor presidente, um venerando acórdão do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: a culpa, em caso de transporte, a culpa exclusiva de terceiros, contra quem o transportador tem ação regressiva, não afasta a responsabilidade do empregador em relação ao motorista empregado. Vejam só a que ponto se chegou, e por isso é que eu falei em potencialização. Responsabilidade objetiva genérica para todo e qualquer empregador, desconsiderando que o seguro obrigatório já cobre essa responsabilidade. E mais, senhor presidente, o dilema não deve ser responsabilidade objetiva, ausência de responsabilidade. Não é esse o ponto. Se não se reconhecer essa extensão à responsabilidade objetiva, restará sempre
a responsabilidade subjetiva, provada a culpa ou o dolo. O que não se pode é inverter-se a ordem natural das coisas. A responsabilidade objetiva é excepcional. E eu afirmo isso, senhor presidente, louvando-me num erudito voto de Vossa Excelência de fevereiro desse ano, em que, no item 7, sobre a responsabilidade do Estado por ato notarial, e peço desculpas pela redundância, dizer erudito voto de Vossa Excelência era perfeitamente desnecessário, se disse que era de Vossa Excelência. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa, Vossa Excelência dizer em termos que me parecem irrespondíveis, e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. Ou seja, senhor presidente, para concluir, risco há em tudo. E eu me lembro agora de Guimarães Rosa, que dizia, viver é muito perigoso, porque aprender a viver que é o viver mesmo. E é verdade, risco há em tudo, mas não se pode dar esta extensão à responsabilidade objetiva, sob pena de inviabilizar os pequenos negócios, porque numa pequena empresa, um acidente que se venha a considerar sob essa modalidade de responsabilidade objetiva, leva ao fechamento da empresa. E eu repito, senhor presidente, não é ou responsabilização da empresa ou desamparo ao trabalhador. Não, porque há o seguro obrigatório que salvaguardará os legítimos interesses desse trabalhador. Com essas palavras, senhor presidente, eu encerro e agradeço a paciência com que me ouviu. Muito obrigado. Eu convido agora para assumir a tribuna pela Confederação Nacional da Indústria, a doutora Fernanda de Menezes Barbosa. Obrigada, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima procuradora-geral da República. A temática em julgamento é extremamente relevante e vai definir os limites da responsabilidade civil do empregador quando ocorrem acidentes de trabalho. Sem querer me repetir, porque a temática já foi bastante destacada, é importante que relembremos a letra expressa da Constituição Federal sobre o tema. O artigo 7º, em seu inciso 28, impõe a responsabilidade de indenizar dos empregadores quando incorrer em dolo ou culpa. Logo, é importante que ponderemos que há aqui uma opção clara do Constituinte. Não se trata, com perdão das opiniões em sentido contrário, de um patamar mínimo a ser ampliado. Na verdade, trata-se de uma condicionante expressa. A Carta, quando quis estabelecer parâmetros mínimos, pisos e patamares, o fez com expressões inequívocas, como pelo menos, no mínimo, no próprio artigo 7º, quando menciona a remuneração de horas extraordinárias, quando menciona a remuneração de 1/3 de férias ou quando trata ainda do aviso prévio proporcional. Logo, essa condicionante é sim uma opção do Constituinte e ela possui fundamento. A relação de emprego possui diversas peculiaridades, muitas das quais já foram descritas dessa tribuna. É uma relação absolutamente regulada, submetida a uma série de princípios específicos que se não aplicam a demais esferas do direito. É uma relação que presume-se continuada, que exige um amplo cabedal de comportamentos obrigatórios por parte do empregador e um dever de fiscalização de seus empregados constante. Para além desse cabedal normativo, existe ainda um amplo rol infralegal de normas regulamentadoras, com destaque para aquelas com foco na saúde e segurança do trabalho. Daí depreende-se, senhores ministros, o destacamento da responsabilidade civil do empregador em acidente do trabalho. Um reforço a essa especialidade do tema e as aplicações de regras de natureza trabalhista, a opção do Constituinte derivado reformador em deslocar a competência para análise dessas ações à Justiça do Trabalho. Não poderia, senhores ministros, o caráter fomentador do artigo 7º ter o condão de afastar a aplicação imediata de um de seus próprios incisos, especialmente se isso resultar na aplicação e na importação de uma norma de direito civil. Importante ainda destacar, senhores, que o empregado, diante de todo esse arcabouço, de toda essa estrutura do ordenamento jurídico, ele não está lançado à sua própria sorte, ele não está desamparado, porque a ele está abarcado pela assunção do risco integral pela Previdência Social, como já foi dito aqui dessa tribuna, e pela responsabilidade subjetiva do empregador, pela verificação de dolo ou culpa. Mas ainda, senhores ministros, para além dessa interpretação constitucional,
ainda que se intencione aplicar o parágrafo único do artigo 927 à relação de acidente do trabalho, o que não se admite apenas por amor ao debate, essa aplicação causa ponderações de consequência e de segurança jurídica da forma em que tem se verificado na jurisprudência. Como já foi dito aqui anteriormente, o casuísmo dessas decisões da aplicação que atrai a responsabilidade objetiva vulnera a segurança jurídica e causa algumas perplexidades por suas próprias contradições. Acho que não é excessivo relermos novamente o parágrafo único do artigo 927, que prevê que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. O rol de atividades que têm sido consideradas como atividades de risco é amplíssimo, senhores ministros. Apenas como exemplo, vou citar alguns precedentes, como o reconhecimento da responsabilidade objetiva em um caso concreto, em que o empregado trabalhava em um estabelecimento em que ocorreram assaltos. Veja, o único elemento fático que atraiu a responsabilidade objetiva foi a ocorrência de um assalto. Seria essa externalidade, fora dos limites da atividade e da atuação do empregador, o elemento necessário a definir essa atividade como naturalmente de risco? Seria a ocorrência de assaltos fundada, no caso concreto, na localidade específica daquele estabelecimento, o elemento para atrair a responsabilidade objetiva deste empregador? A mesma ponderação se dá quando nós analisamos precedentes julgados em que a natureza da carga transportada é o que atrai a responsabilidade objetiva. Veja, com base no interesse e a carga visada por grupos de assaltantes. O que eu quero dizer seria, nesse momento, as intenções e ambições de grupos de assaltantes e, por consequência, a mercadoria que eles têm como principal alvo, o elemento necessário para transformar aquela atividade como de risco aos direitos de outrem? Da mesma forma, em um precedente semelhante ao que já foi citado dessa tribuna, o deslocamento parcial em veículo de passeio expõe esse empregado a riscos diferentes ou extraordinários daqueles que nós todos estamos submetidos nos nossos deslocamentos no dia a dia? A aplicação da responsabilidade objetiva e a extensão do conceito do que vem a ser atividade de risco tem consequências ainda mais nefastas do que a insegurança jurídica. Ela iguala o tratamento e impõe o mesmo dever de indenizar a empregadores diligentes, cumpridores de todas as normas e aqueles empregadores omissos que, porventura, a descumpram. Impor uma obrigação de resultado, excelências, nesse caso, e ampliar a extensão dessa responsabilidade objetiva, ao contrário de buscar efetivar a busca da redução de riscos e a busca de um ambiente de trabalho saudável e seguro, tem como consequência, e pode sim ensejar, no absoluto desestímulo ao investimento em segurança, a ampliação do cabedal de seguranças, a evolução das medidas necessárias de segurança. Nesse sentido, a Confederação Nacional da Indústria pugna pela fixação de tese no sentido da impossibilidade da aplicação da regra do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às hipóteses de responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho, por previsão constitucional expressa e por todas as peculiaridades da relação de emprego. Obrigada. Convido agora a assumir a tribuna o Dr. Sérgio Antônio Ferreira Vitor, que falará pela Confederação Nacional dos Transportes. Muito boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente dessa sessão do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde ao Procurador-Geral da República. Boa tarde, ministras, ministro relator, a todos os presentes, em especial aos advogados que me antecederam na tribuna. Eu represento a Confederação Nacional dos Transportes e venho, desde logo, quero dizer, defender que o recurso extraordinário seja provido. Antes de adentrar o mérito da questão, que já foi abordado pelos advogados que me antecederam e muito bem, eu não quero ser repetitivo, eu apenas sobre o conhecimento do recurso, uma questão colocada pelo advogado da recorrida, quero dizer que a repercussão geral é um juízo de admissibilidade, é um novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário previsto na Constituição e na qual o Supremo Tribunal Federal analisa se há ou não questão constitucional
e se há ou não repercussão geral desta matéria constitucional. Isso já foi feito pelo Supremo, de modo que me parece claro e devido que deveremos, sim, adentrar o mérito do presente recurso. Sobre o mérito, portanto, não querendo repetir aquilo que já foi brilhantemente exposto pelos meus colegas, eu queria apenas lembrar que a Assembleia Nacional Constituinte, ministra Rosa, debateu com muita propriedade o assunto da responsabilidade subjetiva ou objetiva do empregador. Houve emenda a essa redação, na qual se propôs a responsabilização objetiva do empregador. Houve um parecer que foi da lavra do deputado, então, constituinte Pompeu de Toledo, em que ele rejeita esta inclusão da responsabilidade objetiva do empregador pelo acidente de trabalho com as seguintes palavras: há atividades em que os riscos de periculosidade ou de insalubridade são inerentes e praticamente impossíveis de serem evitados, pelo menos no estágio atual da tecnologia. Certos serviços hospitalares, extração e beneficiamento de minérios, etc. Prevêem a Constituição e as leis formas de atenuação desses riscos. Punir, entretanto, o empregador pelo exercício dessas atividades, que são essenciais à coletividade, nos parece ser medida um tanto temerária. Encaminhou, portanto, o seu parecer pela rejeição da emenda que propugnava a adoção da responsabilidade objetiva do empregador pelo acidente de trabalho. Isso ficou expressamente rejeitado na Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Barroso, na sua obra sobre interpretação e aplicação, diz, assim como o ministro Celso de Mello, também em votos muito bonitos, proferidos aqui no plenário, que a interpretação histórica é importante, sobretudo quando temos constituições relativamente recentes, como é o nosso caso. Claro que ela não é absolutamente determinante, mas é importante, e por isso eu trouxe ao conhecimento da Casa, que certamente já o sabia, que o assunto foi debatido e a responsabilidade objetiva foi rejeitada pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas, como disse o professor e advogado Zé Alberto Couto Maciel, não é que ela tenha sido absolutamente rejeitada, porque o inciso 28 do artigo 7º escolhe uma modalidade, sim, de responsabilidade objetiva ao criar o seguro por acidente de trabalho, que fica a cargo dos trabalhadores, dos empregadores. E aqui, ministro Fachin, eu tive uma experiência pessoal há cerca de 10 anos atrás, também trabalhando para a Confederação Nacional do Transporte, quando fiz parte do Conselho Nacional de Previdência Social, ministro Gilmar, acho que já disse isso a Vossa Excelência uma vez. Lá debatia-se um fator de cálculo para o pagamento do seguro de acidente de trabalho, chamado FAP, Fator Acidentário de Prevenção. E assim, no primeiro momento, escolhiam-se, analisavam-se quais atividades tinham maior ou menor risco. Àquela altura, já não sei se é assim hoje, mas àquela altura, cerca de 10 anos atrás, as duas atividades com maior índice de acidentalidade eram o transporte de cargas e a construção civil. Portanto, essas atividades deveriam suportar o seguro, o sistemático de seguridade social, que cuida dos acidentes de trabalho, pagando com índice maior. Portanto, hoje esses índices são de 1%, 2% ou 3% em cima do nível de acidente. E, dentro de uma mesma faixa, portanto, dentro da construção civil, que oferece um nível maior, que apresenta um nível maior de acidentalidade, havia as empresas que adotam sistemática de diminuição dos riscos e, portanto, diminuição de acidentes, que são bonificadas com um cálculo que lhes é mais vantajoso. E, portanto, assim contribuem mais do que outras atividades que oferecem menos risco, mas contribuem menos que empresas do mesmo setor que evitam em menor quantidade os riscos. Portanto, o que eu quero dizer com isso, ministra Carmen Lúcia? Há uma responsabilidade objetiva do empregador num sistema que foi escolhido pela nossa Constituição, que é de seguridade social, um sistema amplo, complexo e que vem sendo aprimorado. O FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, só foi aplicado a partir de 2010, apesar de ter sido criado em lei em 2003. Portanto, veja, não é um sistema que está parado, não é um sistema que ignora a problemática dos acidentes de trabalho.
mas é um sistema complexo de seguridade social que muitos países não têm com o nível de sofisticação do nosso e que provê bons resultados, inclusive punindo empresas que não fazem o seu dever de casa e evitam os acidentes e bonificando, por outro lado, aquelas que exercem o seu bom papel social e evitam, em grande medida, os acidentes de trabalho. No entanto, nem todos são evitáveis. Como disse o professor Malê, e acidentes acontecem. A Constituição, no entanto, nesse caso, diz que a responsabilidade do empregador é subjetiva, quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, sempre que incorrer em dolo ou culpa, o empregador deverá ser responsabilizado subjetivamente. E, a contrário senso, por óbvio, se não incorrer em dolo ou culpa, ele não poderá ser responsabilizado nessa modalidade. Evidente, me parece, que o Código Civil, artigo 927, parágrafo único, não trata dessa matéria. Não é que ele seja inconstitucional, ele simplesmente não tem aplicabilidade nas relações de trabalho. Esse é o meu ponto de vista. E o ministro Marco Aurélio, o ministro Ribeiro da Costa, num voto, acho que de 62 ou 63, deixa eu checar, 62, disse o seguinte: a lei de acidente no trabalho é lei de conciliação de interesses dos empregados e patrões. Ou seja, a Constituição, ao prever o seguro obrigatório a cargo dos empregadores, em conjunto com a responsabilização subjetiva, fez um compromisso entre empregados e empregadores, e é uma solução boa, complexa e que está diuturnamente sendo aperfeiçoada. Apesar da sensibilidade da questão, a saída socialmente adequada e economicamente viável não me parece ser a responsabilização objetiva do empregador. E isso seria, além do mais, derrogar o artigo, ou revogar o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, fazendo uma interpretação da Constituição com base na lei. O que o ministro Moreira Alves sempre nos ensinava é que deve ser o contrário. As leis é que devem ser interpretadas com base na Constituição. Muito obrigado. Terminadas as sustentações orais, passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o voto. Presidente, inicio cumprimentando as sustentações orais, doutor José Alberto Couto Maciel, que falou pelo recorrente, o doutor José Belga Sistrade, pelo recorrido, e os advogados que falaram pelos Amici Curi, professor Estevão Malê, doutora Fernanda de Menezes Barbosa e o doutor Sérgio Antônio Ferreira Vitor. Presidente, como antecipei, só para rememorar que a questão já amplamente colocada, aqui se trata de uma tentativa, na verdade, me parece que é consumado um assalto, um ataque de assaltantes no supermercado, em 3/9/2009, que pretendiam subtrair malotes de dinheiros que estariam sendo acondicionados para serem transportados pelo carro forte. Houve uma troca de tiros, um intenso tiroteio, não houve feridos, mas após essa troca de tiros e após essa ocorrência, um dos vigilantes passou a experimentar graves consequências, teve várias e graves consequências psíquicas decorrentes do episódio, ou seja, o trauma psicológico em virtude da sua atividade realizada de segurança do carro forte. A sentença de primeiro grau lhe foi favorável, a sentença de segundo grau do TRT da 24ª Região foi parcialmente favorável, e o TST restaurou tanto a responsabilidade objetiva quanto a subsidiária do supermercado e também elevou o valor da pensão. Na data de 10/2/2017, foi publicada aqui a aceitação da repercussão geral, vencidos à época somente a ministra Rosa Weber e o ministro Fachin, que entendiam que não havia questão constitucional a ser
analisada e coloco isso no relatório para colocar já desde cara preclusa a alegação da ausência de pré-questionamento, porque isso foi discutido e consta na manifestação, e faço aqui uma observação, foi a última repercussão geral da última sessão que participou o meu antecessor, saudoso ministro Teori Zavascki, a última sessão que se iniciou em 9 de dezembro de 2016 e terminou no momento do recesso, publicado só após já o seu falecimento, e por isso herdei a relatoria. E na sessão virtual, ao se reconhecer a questão constitucional e ao se reconhecer a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu já presentes todos os requisitos para o recurso extraordinário. Então, afasto aqui, inclusive, pela própria preclusão, a questão alegada da tribuna. E a questão importante, a questão que realmente tem repercussão geral e deve ser definida, é se o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que tem a sua previsão para uma aplicação geral, não só aplicação no caso de acidente do trabalho, mas se o artigo 927, parágrafo único do Código Civil pode ser utilizado e, consequentemente, poderá ou não ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva do empregador em algumas hipóteses. O tribunal recorrido, o acórdão recorrido, reconheceu expressamente a possibilidade da utilização do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que relembro aqui rapidamente, o artigo 927 do Código Civil, no caput, traz a regra geral de responsabilidade civil: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. E no parágrafo único traz a regra excepcional: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou, e essa foi a grande novidade do Código Civil, trazida essa novidade do Código Civil italiano, das alterações do Código Civil italiano e do Código Civil português, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Aqui, então, a indagação é se o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, ao permitir hipótese de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, riscos, outros riscos extraordinários, riscos especiais. Da tribuna, nós pudemos perceber que duas teses, na verdade, são levantadas. Uma pela não aplicabilidade, mas mais intensamente, principalmente pelos amici curiae, mais intensamente pela definição do que seria exatamente a natureza diferenciada que implica um risco extraordinário. E vários exemplos foram trazidos pelo professor Estevão Malê, meu colega de Universidade de São Paulo, vários exemplos foram trazidos para diferenciar o que é uma atividade de risco de um risco comum a toda atividade. Essa questão, e vou tratar no final, inclusive na proposta de tese, é muito importante. O que é efetivamente uma atividade de risco ou o que é um risco comum para toda atividade? Por exemplo, foi citado o transporte de um lado para o outro, picada de cobras, de aranha, água-vivas no mar. Ou seja, o que é um risco geral a todos. A nossa regra, e parto daí, a regra do direito brasileiro, assim como a regra do direito
civil, bem antes de existir, né, o ramo do direito constitucional, já desde o direito romano, é a responsabilidade civil subjetiva. Então, a regra é a responsabilidade civil subjetiva, a regra do Código Civil, artigo 185, 186 e o artigo 927 caput, a regra também é a chamada responsabilidade aquiliana, exige dolo ou culpa, mas, paulatinamente, os ordenamentos jurídicos foram se desenvolvendo no sentido de, sempre excepcionalmente, sem afastar a regra da necessidade da comprovação do dano, do nexo causal e da culpa ou dolo, mas os ordenamentos jurídicos do mundo e no Brasil foram estabelecendo algumas hipóteses de responsabilidade objetiva, em virtude das inúmeras injustiças ocorridas e da impossibilidade de se responsabilizar. E mais, isso foi muito salientado nas discussões do não editado, mas discutido Código de Obrigações de 1965, professor Caio Mário, e depois também o professor Miguel Reale, que foi um dos incentivadores da norma que depois foi adotada no Código Civil, no atual Código Civil, não para penalizar o eventual responsável pelo dano. A responsabilidade objetiva não surgiu como algo sancionatório para se punir, para se responsabilizar, não. Surgiu como algo para se fazer justiça às vítimas. Surgiu como um direito reparatório às vítimas em algumas situações em que a responsabilidade, o dolo, a culpa, deveria ceder a algo maior, a necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas. E assim se fez com acidentes nucleares, assim se fez com acidentes relacionados ao meio ambiente, assim no Brasil, que foi pioneiro no mundo em relação a isso, no Código de Defesa do Consumidor, em algumas hipóteses, nunca para apenar alguém, mas sim para proteger. A ideia é protetiva. Entendo que isso é muito importante, a necessidade de se verificar que a evolução para hipóteses excepcionais de responsabilidade objetiva, que a ideia principal é protetiva, porque se encaixa exatamente na hipótese que nós estamos tratando. Não se quer penalizar alguém, mas sim acabar ou afastar uma proteção extremamente falha que existe em algumas hipóteses pela necessidade até então existente da comprovação de dolo ou culpa. Assim se deu e assim ocorreu a introdução da responsabilidade objetiva. E o novo Código Civil, agora já não tão novo, mas o atual Código Civil, no parágrafo único do artigo 927, fez essa introdução de uma fórmula, com uma fórmula mais genérica do que a legislação específica para meio ambiente, a legislação específica para consumidor, a legislação específica para problemas com atividades nucleares. Continuou mantendo a regra. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Mas trouxe aqui uma janela para se evitar injustiças. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Quando a lei já prevê atividade perigosa, quando a lei já prevê atividade com risco diferenciado, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza. A natureza que implica riscos maiores é a natureza da atividade, não é a natureza da ocorrência momentânea, não é a conduta que levou ao dano. Um assalto, por exemplo,
um assalto num templo budista, onde é um tiroteio. O funcionário do templo budista, a atividade dele não é de risco. O que ocorreu gerou um risco, mas não é atividade. Diversamente, diversamente, já antecipo aqui, diversamente aquele que anda armado de colete à prova de bala dentro de um carro forte e tem o dever de transportar valores. A sua atividade, o risco é inerente à sua atividade. Ah, mas ele que escolheu a atividade. Sim, mas a atividade é de risco. A atividade aqui traz o risco. E nesses casos, o que pretendeu a lei, ainda não em relação a acidente do trabalho, mas em relação à responsabilidade civil como um todo, o que pretendeu a lei foi estabelecer uma relação de substituição do elemento subjetivo, culpa ou dolo, por outros elementos. Atividade que gere uma situação de risco especial, ou seja, determinada atividade gera um risco especial, um risco fora do comum, um risco inerente à própria atividade, independentemente do que venha a ocorrer. Se analisa a atividade, não o eventus damini, mas sim a atividade. E essa teoria, essa ideia da atividade de risco representou, no parágrafo único do artigo 927, representou um dos grandes avanços em relação ao nosso regime anterior de responsabilidade civil. E isso afasta, ao meu ver, uma das alegações principais que pretende não aplicar esse artigo nas questões acidentárias, que há um contraponto constitucional. Veja, representou um avanço, assim como eu disse na Itália, o Código Italiano, o Código Português, um avanço na responsabilidade civil. Não há previsão constitucional, e exatamente, me parece esse o motivo do nosso ministro Fachin, professor de Direito Civil, não ter reconhecido a questão constitucional, porque a responsabilidade civil como um todo é uma questão de direito civil. A Constituição, ela não regulamenta aqui é matéria constitucional a responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. Não é isso que a Constituição faz. Responsabilidade civil é matéria eminentemente do direito civil. Tanto que iniciei dizendo que antes do ramo direito constitucional ser solidificado, já o direito romano previa isso. O que a Constituição faz é estabelecer algumas hipóteses, já aí destacando e prever, aqui é objetiva, artigo 37, parágrafo 6º. Agora, se a Constituição nada fala, se a Constituição não dá uma proteção maior, ela delega, porque é matéria do ramo civilista, ao legislador civil. Seria absolutamente incoerente que, no ramo do direito civil, se entenda que não é matéria constitucional e, no ramo do direito civil, se possa disciplinar livremente se é objetiva, se é subjetiva, e na questão dos direitos sociais, onde a Constituição quis um plus, onde a Constituição quis uma proteção mínima. Ela poderia, a Constituição, nada ter dito, e ficaríamos como direito civil. É a legislação trabalhista que vai dizer quando é objetiva, quando é subjetiva. Não foi isso. No caso do direito do trabalho, o legislador constituinte já quis o mínimo, não o máximo. Quis o mínimo. Olha, de toda a responsabilidade civil, que é matéria do direito civil, no caso do Estado, está aqui, responsabilidade objetiva. No caso dos trabalhadores, eram empregados até a emenda 45, depois se mudou a terminologia para trabalhadores. No caso dos trabalhadores, vamos evoluir.
além, para que não haja nenhuma discussão, além do seguro contra acidentes de trabalho, e aí a questão previdenciária que nada afeta a análise aqui, além da Seguridade Social, agora também é garantido, no mínimo, a indenização quando ocorrer dolo ou culpa. E por que digo que foi o mínimo e o artigo 7º, inciso 28, foi um avanço? Porque nós víamos de uma interpretação, inclusive por essa Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 229 da década de 60, em que se exigia, no caso de indenização acidentária, se exigia a não exclusão da indenização comum, do direito comum, só no caso de dolo ou culpa grave do empregador. Não havia uma tradição no direito brasileiro exigindo uma tradição, aqui consubstanciada na súmula 229, exigindo para que pudesse, no caso de acidentes do trabalho, existir indenização pelo direito civil, houvesse necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave. A Constituição de 88, ela trouxe uma proteção maior, quis afastar, dar um recado claro em relação ao Código Civil de 16 e trouxe o mínimo, tanto que, além da incoerência que seria um rol taxativo, um teto, no caso dos trabalhadores, e em todas as outras relações civis, deixar à vontade o legislador, tanto isso não ocorre, e não ocorreu, a meu ver, que o caput do artigo 7º da Constituição, o caput do artigo 7º traz e deixa claramente exposto que é possível a legislação comum, a legislação ordinária, estipular outros direitos sociais que melhorem, que valorizem a vida do trabalhador. O rol do artigo 6º, assim como sabemos o rol do artigo 5º, o rol aqui do artigo 7º, o rol não é taxativo. E toda a história da evolução da responsabilidade civil paralela, acidentária, direito comum, demonstra que a Constituição quis garantir mais do que a legislação já garantia, nunca menos. E essa evolução ocorreu após a Constituição garantindo o mínimo, agora com o Código Civil. Até porque o Código Civil pode ser revogado. Só que a proteção mínima do trabalhador prevista no artigo 7º, 28, não poderá ser. Agora, não impede que a ele também se aplique, nas mesmas condições aplicáveis aos demais, essa previsão de responsabilidade objetiva. A regra, e aqui não se coloca, em nenhuma das peças da discussão, não se coloca a inconstitucionalidade do artigo 197, parágrafo único, mas se coloca, por parte de alguns, a não aplicabilidade do artigo 197, parágrafo único, ao direito do trabalho, às ações, à questão de acidente do trabalho. Entendo que a regra prevista no inciso 28 do artigo 7º não estabelece uma limitação normativa absoluta, um teto no tocante à responsabilização civil, como se fosse, e aqui se inverteria toda a lógica protetiva dos direitos sociais, como se fosse verdadeiro direito do empregador uma limitação da sua responsabilidade pela Constituição. Ora, jamais estaria isso previsto no artigo 7º, no capítulo dos direitos sociais, no título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Pelo contrário, o que a Constituição estabelece, entendo, é um verdadeiro piso protetivo indenizatório na hipótese de acidentes do trabalho. Esse piso protetivo em que, a partir da previsão constitucional, acabou a discussão, esse piso protetivo indenizatório que permite a acumulação do recebimento do seguro com a indenização dolosa ou culposa, no mínimo. Menos do que isso, o trabalhador não terá.
Mais do que isso, depende, como toda a disciplina da responsabilidade civil, ao legislador civil. Até porque, insisto, o caput do artigo 7º diz: são direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição, e aí estabelece um rol exemplificativo. Aqui entendo, portanto, que é plenamente compatível a previsão legal do Código Civil, artigo 927, parágrafo único, com o artigo 7º, inciso 28. Até porque, e citei anteriormente, essa disciplina legal teve inspiração tanto na noção de estrutura social, em que se deveria levar os valores sociais conceituais para dentro do Código Civil, a teoria do professor Miguel Reale, quanto do professor Caio Mário da Silva Pereira, também na ideia de que não se trata da ampliação das hipóteses de responsabilidade objetiva, não se trata de punição, mas sim uma melhor efetividade na aplicação, no exercício dos direitos, e poderíamos aqui acrescentar direitos sociais. E, presidente, isso já vem sendo debatido, foi colocado da tribuna, debatido não só pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal também, com vários enunciados. Na 4ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do STJ, a jornada do Conselho da Justiça Federal e do STJ, o enunciado 377 coloca expressamente: o artigo 28 da Constituição Federal não é impedimento para a aplicação do disposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, quando se tratar de atividade de risco. Da mesma maneira, o enunciado 446 da 5ª jornada de Direito Civil, também do Conselho da Justiça Federal e Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil prevista na 2ª parte do parágrafo único do artigo 927, deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Mesma discussão e mesma conclusão, o enunciado número 37, na 1ª jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela ANAMATRA, aplica-se o artigo 927, parágrafo único do Código Civil nos acidentes do trabalho. O artigo 7º, 28, não constitui óbice a aplicação desse dispositivo legal, visto que seu caput garante a inclusão de outros direitos que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores. E cito no voto decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse mesmo sentido. Não há, então, nada excludente entre o artigo 7º e o Código Civil. E ainda no campo da interpretação do sistema normativo, seria absolutamente incoerente, porque acarretaria situações díspares, que na mesma situação, em relação ao seu trabalhador, a responsabilidade fosse subjetiva, em relação a terceiro fosse objetiva. Peguemos esse exemplo, o caso concreto. Se no caso concreto, em virtude do tiroteio, vamos dizer que houvesse ferimentos tanto no trabalhador quanto um transeunte que estivesse no supermercado, em relação ao transeunte, a responsabilidade seria objetiva pelo Código Civil. Em relação ao trabalhador, cuja atividade, o risco é inerente à atividade de segurança armado, segurança patrimonial armado, se não se aplicar o parágrafo único do 927, ele deveria demonstrar o dolo ou culpa do empregador, algo absolutamente incoerente do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista constitucional. Portanto, aqui concluo nesse tópico principal absolutamente compatível o inciso 28 do artigo 7º da Constituição com o parágrafo 927 do Código Civil em matéria de responsabilização civil do empregador por acidentes do trabalho. Logicamente, e aqui o último tópico para concluir, logicamente,
não se pode permitir abusos. Esse é o risco de se aplicar a exceção como regra. O parágrafo único é exceção e traz os requisitos para a aplicação da exceção. O caput do 927 é a regra, seja no direito civil, seja no direito trabalhista, na questão da indenização por acidentes do trabalho. Não é qualquer risco, ou, na verdade, qualquer resultado danoso que pode ser considerado consequência de um risco ocorrido na atividade. Nós temos que ver se a atividade pressupõe o risco. E aqui me parece também a questão importante, além desse plenário fixar a compatibilidade do artigo 927, parágrafo único, com o inciso 28 do artigo 7º, fixar também que a excepcionalidade prevista no parágrafo único do artigo 927 prevê os casos especificados em lei, expressamente, e a necessidade, na segunda hipótese, para se afastar a regra subjetiva que a atividade da qual diretamente decorra o dano exponha aqueles trabalhadores a um risco diferenciado, a um risco especial, a um risco maior do que as pessoas comuns. Mas por que o risco dele é maior? Em virtude da sua atividade. Mas o que ocorreu na atividade não importa para a definição a priori dessa atividade de risco. A atividade já pressupõe um risco. Apenas, entendo, nesse caso, se justifica a substituição do elemento subjetivo, culpa ou dolo, pela responsabilidade objetiva. Do risco aqui, é a teoria do risco criado, também não é o risco integral. É a teoria do risco criado para essa substituição. E também isso não é novidade no ordenamento jurídico desde que o Código Civil foi editado. Tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal vem debatendo essa questão, vem delimitando pontos, um caso ou outro, como foram citados, se há exageros, há necessidade de se corrigir, mas eu diria, em regra, isso garantiu uma maior proteção aos direitos sociais. Os enunciados 38 e 448 do Conselho da Justiça Federal, esses enunciados apontaram essa necessidade. Vejam 38, a responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. E o 448, a regra do artigo 927, parágrafo único, segunda parte do Código Civil, aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Então, cito aqui também um emblemático acórdão cuja redatoria foi da ministra Nancy Andrighi, definindo que a natureza da atividade é que irá determinar sua maior propensão à ocorrência de acidentes e, consequentemente, a aplicação do parágrafo único do artigo 227. Ou seja, se nós trouxermos o que já amplamente debatido, principalmente aqui nesses enunciados, também para o âmbito dos trabalhadores, uma vez que, se é possível a aplicação, que entendo que sim, do parágrafo único do artigo 927, é possível, no caso de acidente do trabalho, é compatível com o artigo 7º, inciso 28, da mesma forma, sua interpretação excepcional para a aplicação da responsabilidade objetiva deve ser feita da mesma maneira que se faz em relação aos demais casos. No caso concreto, a atividade exercida pelo recorrido já está enquadrada na CLT como atividade perigosa, artigo 193, inciso
Segundo, então, obviamente, aqui não há nenhuma, ao meu ver, não há nenhuma dúvida de que o risco é inerente à atividade de segurança patrimonial armado de carro forte. Óbvio que isso gera um risco. Então, em relação ao caso concreto, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário por essas razões. Em relação à tese, fica um pouquinho grande, mas eu já mandei para os colegas, eu proponho a seguinte tese: o artigo 927, parágrafo único do Código Civil é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. É o voto, senhor presidente. A tese nós vamos discutir depois do debate. Penso que, pela importância da matéria, há de se acionar o artigo 135 do Regimento Interno e ter-se, antes da tomada dos votos, uma discussão, considerados os integrantes do tribunal. O que nos vem do Código Civil? Nos vem a regra referida pelo relator. Nos vem o artigo 927. Quanto ao teor, ninguém tem dúvida. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, que definem um ato ilícito, sim, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E tem-se aí o parágrafo único de abrangência realmente maior. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei. Aqui não se trata dessa situação jurídica de caso especificado em lei. Ou quando a atividade, o relator enquadra a situação nessa última cláusula, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, ele é o autor do dano, há de qualquer forma de se cogitar de um ato comissivo, autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. A questão que surge: é possível aplicar subsidiariamente a relação do trabalho, o que se contém no artigo 927 do Código Civil? A resposta está em bom vernáculo, está em bom português, no inciso 28 do rol das garantias dos trabalhadores urbanos e rurais. O que prevê esse inciso? E não sei se o prêmio varia conforme o risco maior ou não na prestação do serviço. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo de quem? Do prestador dos serviços? Não. A cargo do empregador. Aí se tem a exceção que gera o direito de ser indenizado, a obrigação de indenizar do trabalhador. Em que casos? Em casos em que ocorra o elemento subjetivo dolo, intenção, portanto, ou o elemento subjetivo culpa, que decorre da imperícia, da negligência, conforme nós sabemos. Presidente,
É possível, diante da clareza, e precisamos amar um pouco mais a lei das leis, que é a Constituição Federal, que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas. É possível, diante da clareza do que se contém no inciso 28 do artigo 7º, específico quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, é possível cogitar-se de responsabilidade objetiva do tomador dos serviços? Talvez eu tenha, presidente, que retornar aos bancos da minha sempre querida Faculdade Nacional de Direito. Devemos meditar de duas uma. Ou interpretamos, como preconizou sempre o ministro Moreira Alves na cadeira de decano, ou interpretamos a norma legal ordinária à luz da Constituição Federal, ou emprestamos efeito ao preceito constitucional em detrimento da norma ordinária. Não há, considerado o princípio lógico racional ter sido excluído, outra situação a ser imaginada. E repito, presidente, o que eu dizia quando estava judicando na Justiça do Trabalho. Protecionista é a lei, não é o julgador. Como eu digo aqui, ao julgar penal, rigorosa é a lei penal. O julgador não precisa ser rigoroso, ao contrário, deve humanizar o texto penal, que glosa, inclusive, aquele que haja cometido desvio de conduta na vida social, glosa com a perda da liberdade de viver. O caso é importantíssimo. Vossa Excelência entende, para definirmos se prevalece o que se contém, como eu disse em bom português, no inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal, a última cláusula do inciso, ou o que está derrogando, portanto, a norma de envergadura maior, que é a constitucional, ou que está no artigo 927 do Código Civil. Vossa Excelência entende só quando o empregador extravasa o dever de cuidado. Agora, eu fazer uma observação, presidente, porque constou do voto de Sua Excelência o relator. No que nós definimos na denominada sessão colegiada virtual, a repercussão geral, nós não assentamos algo que se torna quanto aos pressupostos de recorribilidade, que devem ser examinados de ofício, que se torna definitivo. Claro. O plenário poderá, após admitida a repercussão geral, deixar de admitir um recurso extraordinário por ausência de atendimento a um pressuposto. Não há preclusão. É que, nesse caso, exatamente, se não é admitido o recurso ordinário, não há o óbice sedimentaria essa tese completamente contrária. Não há o óbice, da ausência de debate e decisão prévios da matéria constitucional, porque consta do acórdão do TST, embora mediante transcrição do acórdão anterior do regional, consta a referência ao texto constitucional. Eu questiono os colegas, tendo em vista o horário, se nós devemos suspender para o intervalo e voltarmos depois para concluir o julgamento. Então, se essa é a vontade de todos, eu declaro suspensa a sessão pelo tempo regimental.